Repensar está no ar. Hoje conto com a presença especial de Enéas Canhadas, que vai falar sobre o livro Sarandi na Ciranda da Vida, onde o tema central aborda as múltiplas personalidades da protagonista. Bom, Enéas, vamos falar um pouquinho, antes de falarmos especificamente do livro, vamos falar um pouquinho de você, né? Qual é a sua área de atuação, até por que você escreveu, se esse livro tem alguma relação com a sua profissão. Bom, eu sou psicólogo, tenho trabalhado com consultório, clínica de psicologia desde 84, desde quando eu me formei, né? E hoje eu trabalho com psicoterapia de adultos e psicoterapia de grupos, né? Então esse é o meu trabalho, basicamente é o meu trabalho. O livro surgiu de um concurso, né? Um concurso que naquele ano, 2003 para 2004, foi chamado de Concurso Literário João Castardelli, da Fundação Espírita André Luiz. Então surgiu o livro com a ideia de abordar um assunto que não fosse muito comum ou muito frequente, né? Porque era um concurso, então tinha que pensar num tema que de alguma maneira identificasse o trabalho e pudesse chamar a atenção de alguma forma, né? E daí surgiu o livro, então, é uma história de uma menina, é baseado em fatos reais, mas é claro que foi todo feito uma roupagem nova, né? E conta que a partir de traumas ocorridos na infância tenham surgido, então, múltiplas personalidades, ou o que a gente pode chamar também de subpersonalidades, né? E aí vem a questão, isto é mesmo uma possibilidade de que um outro espírito passe a habitar aquele corpo, ou é só uma disfunção psíquica, né? Então o livro tenta abordar um pouco essas questões, né? Para contar uma história e chamar a atenção sobre o assunto. É interessante que você pode, né, usando o seu trabalho, né, que é da psicologia, do tratamento das pessoas, das dificuldades que as pessoas têm, você pode associar a ciência com a religião, que é o espiritismo, porque, como você bem disse, esse assunto não é muito bem tratado ou não é nem conhecido da maioria das pessoas, né? Essa situação de múltiplas personalidades. Quantas pessoas que passam por essa situação e não fazem ideia do que está acontecendo com elas? Pode acontecer pessoas que sofrem de algumas... Aliás, a subpersonalidade vista de um modo assim tranquilo, ou de um modo comum, vamos dizer assim, ela nem chega a ser um problema psiquiátrico, né? Porque nós todos temos os nossos vários eus, né? Sim. Tanto é que a gente fala muitas vezes, eu não sei como é que eu tive aquela saída naquela situação, ou é comum a gente ouvir alguém dizer assim, aquela hora não era eu, né? Isso mesmo. Então por quê? Porque de fato emergem outros lados da nossa personalidade que são muito diferentes e às vezes muito apropriados para uma determinada situação. Agora, o problema psiquiátrico passa a existir quando a pessoa entra nesse outro estado ou nesta outra personalidade, entre aspas, passa a se comportar de uma maneira diferente, passa a ter inclusive costumes, hábitos e passa a ter voz diferente às vezes, né? E, principalmente, não reconhece a sua personalidade básica ou a sua personalidade base. Então, aí é que a psicologia e a psiquiatria chamam de uma cisão. Então há uma espécie de repartição mesmo em duas, ou em alguns casos até em mais. Então, mas aí, Enéas, você está falando de... É um caso real, né? Mas a causa principal para que isso aconteça, qual é? A gente não pode falar em causa, mas pode falar em causas, quer dizer, são traumas, né, dos diversos tipos, mas os casos clássicos mais conhecidos são traumas ocorridos na infância ou numa idade ainda bem jovem e, em geral, na área sexual. Quer dizer, crianças que foram
assediadas, crianças que foram abordadas mesmo, crianças que foram estupradas, crianças que foram abusadas, né? De modo que isto seja uma marca muito profunda, muito sofrida, né? Que faz com que muitos medos, muita reprimenda seja dada e, acima de tudo, em geral, muito descrédito, porque é muito comum que uma criança que sofra abuso sexual, né? Ela não tenha crédito dos adultos. Sim. É muito comum isso. Então, ou a mãe não acredita, porque é conveniente para encobrir o parceiro, ou o marido, ou o pai mesmo, às vezes, ou um padrasto, ou um tio, assim por diante, né? Então, há um medo muito vigente naquele meio para que isto não seja divulgado. E muitas vezes ainda se coloca a culpa na própria criança, como ela sendo fantasiosa ou como ela sendo mentirosa, etc. Isto causa danos muito grandes à personalidade, que pode pode causar uma divisão da personalidade. Então a prevenção começa já com a família, né? Para assim, assistir adequadamente as crianças, para que elas não passem, né? Ou evitar ao máximo de passarem por esses traumas. É claro, um lar, uma família, um meio familiar bem constituído, ou pelo menos em que haja uma liberdade de expressão e haja uma credibilidade de todos os seus componentes, quer dizer, confiar naquilo que teu filho fala, porque ele não mentiria, porque ele não levantaria esse tipo de acusação. Enfim, um grupo familiar onde há confiabilidade, há boa comunicação, boas relações, a liberdade de expressão, né? Isto pode colaborar muito para que, se ocorra alguma coisa dessa, às vezes ocorre por um estranho ou por alguma coisa assim, essa criança ter o apoio, ter a acolhida e evitar que sejam feitos danos maiores. Né? Agora, a gente está falando de vida atual, né? Isso. Para quem acredita, como nós, nas múltiplas existências, né, das sucessivas existências, isso pode ser um trauma trazido de uma outra vida? Pode. Antes é bom a gente dizer assim, que em se tratando dessa vida, em se tratando da psicologia ou da psiquiatria, né, da ciência médica, né, eles vão no máximo atribuir ao inconsciente, e isto, uma vez acontecido, se for guardado, né, vai ser considerado uma repressão, isto é, vai ficar guardado lá no inconsciente. Agora, nós sabemos que a memória está no espírito, a memória não está nesse aparelho craniano que nós temos aqui, né? Então, tanto pode trazer, sim, né? Sabemos lá o que já vivemos em outras vidas, tanto de experiências boas quanto de experiências amedrontadoras, traumáticas, enfim, muito difíceis. Então pode sim, pode vir na forma de um medo, pode vir na forma de uma confusão com a identidade sexual, pode vir na forma de uma espécie de perversão dos comportamentos, pode vir na forma de uma espécie de resistência ao sexo oposto, né? Pode vir, enfim, de várias causas, enfim, vai de alguma maneira apontar que aquela pessoa, aquele espírito, traz questões em torno da sexualidade, entre outras causas, entre outras situações. Né? Tá, você no livro... E você pode também guardar desta para que venha refletir numa outra. Isso ele pode ficar arquivadinho, então? Pode ficar arquivado. Porque você fala no livro, né? Pelo menos a gente vendo a sinopse do livro, né? Assim, um resumo do livro, você fala de que quando a gente não tem consciência de si, né? Quando a gente não tem a consciência do que somos, do que podemos, enfim, tudo fica, eu não sei se fica mais fácil ou se fica mais difícil, porque você pode sofrer um trauma e parecer que ele passou desapercebido quando você não tem muito consciência do que você é, das coisas que acontecem. Isso né? é um entendimento pessoal até. Eu vejo que um espírito primário, né, um espírito muitas vezes rústico,
né, que ainda está com as suas sensibilidades pouco afloradas, pouco desenvolvidas, né, ele possa, de repente, ao passar por um trauma, ele possa arquivar isso com uma justificativa racional muito simples. Bom, aconteceu, estava errado e vamos para frente. E passou. Né? Agora, um espírito talvez mais sensível ou mais fragilizado, né, que tenha outras questões, né, para resolver e que essa sensibilidade traga para ele também uma vulnerabilidade maior, uma angústia maior, então ele poderá não ter tanta facilidade para esquecer isto, para deixar guardado, né? E aí pode desencadear desequilíbrios na própria existência da qual nós estamos falando. Mas então, enquanto você não resolver essa situação, esse arquivo está lá escondidinho. Os traumas emocionais, eles precisam ser superados de alguma forma, para que eles não voltem nem para repetir o medo ou o trauma, nem para desencadear outros correlatos, outros derivados desse, né? Então, um trauma de ordem emocional precisa ser superado. E para ser superado, precisa ser compreendido e reprocessado, vamos falar assim. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, continuamos com o bate-papo com Enéas Canhadas. Até já. Estamos de volta. Hoje o programa recebe Enéas Canhadas, autor do livro Sarandi, na Ciranda da Vida. Bom, Enéas, a gente falou um pouco, né, a respeito do que acontece, né, as situações que acontecem, mas vamos falar um pouquinho do livro, né? O porquê desse nome, o que acontece, um pouquinho, estimular o telespectador a ler, até porque muitas pessoas conhecem você como um psicólogo e fala sobre temas, que escreve sobre temas, mas não como um autor de livro, né? Então, e esse livro, especificamente, ele não é espírita. Ele é um livro que serve a espíritas e a não espíritas, não é isso? Ele aborda uma questão psíquica, uma questão psiquiátrica. Então, ele realmente pode servir de estudo, de referência para um caso como esse, como outros livros e mesmo filmes que se tornaram clássicos por abordar esse assunto das múltiplas personalidades. Mas falando do nome um pouco, Sarandi, ele é um nome que fala até mesmo de um tipo de região, tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Sarandi, mas é também o nome de uma dança portuguesa, de origem portuguesa, uma dança de roda, onde uma pessoa fica sem parceiro, enquanto a outra vem e tira, e ele tem que procurar um novo parceiro. Então, há uma espécie de troca, isto é, um entra e o outro sai dessa roda. E a ideia foi essa, de que uma personalidade, ao emergir e tomar conta da personalidade base, então seria como alguém que de repente toma conta de você e você, então, isto é, personalidade base, fica retida ou fica momentaneamente ou temporariamente inconsciente, né? Então, daí a ideia do nome Sarandi e ao complemento do título, que é Na Ciranda da Vida, pensando que não só há outras personalidades que possam surgir dentro de nós, como também as subpersonalidades, que são esses estados, né, que muitas vezes nós nos vemos, nós nos encontramos, expressões do tipo, naquela hora eu não era eu, por exemplo. Há uma consciência de que você passou por um momento muito alterado em que você mesmo não se reconhece tendo feito ou tendo agido dessa ou da outra forma, né? Então, há como se fosse realmente uma dança, isto é, uma troca de estados de personalidade ou estados de consciência, né? Então, daí o nome do livro.
né? Agora, o livro apresenta uma questão, né, que é uma questão, antes de mais nada, é um problema psíquico, é um distúrbio do psiquismo, né? E ele deve ser encarado com muita seriedade quando surgir, ou quando apresentar sintomas, né, de comportamentos ou de maneiras de agir que sejam muito distantes daquela maneira mais comum do indivíduo agir, funcionar, enfim, de ter a sua vida, né? É interessante, acho que, falar que uma das possibilidades para você tratar esse problema é não escondê-lo, né? Sim. Porque há famílias que tentam esconder as suas dificuldades. E isso complica. Pois é, assim como os assédios muitas vezes são negados, né? Hoje em dia é mais comum, hoje as pessoas buscam mais rapidamente apoio, tratamento e as pessoas têm mais acolhida, né? Mesmo a psicoterapia, que durante tempo sofreu preconceito por se tratar de coisas só de loucos, etc. E não é isso. Então, hoje um distúrbio psíquico, um distúrbio do comportamento, ele é logo tratado, ele é logo levado para alguém que possa tratar, né? Por quê? Porque há mais compreensão, há mais suporte, há mais acolhida dessas questões quando alguém é tomado por isso. Então se quebrou, né, esse tabu de que quem vai ao psiquiatra ou quem vai para o psicólogo é louco, isso... Esse tabu hoje está bastante superado. Eu acho que em algumas situações ainda pode ocorrer, mas hoje ele está bastante superado, embora a gente perceba claramente que muitas pessoas ainda apresentam muita dificuldade, muita resistência, por exemplo, a tomar um remédio, a buscar um ansiolítico, a buscar um calmante, né? Por quê? Porque tem medo. Na verdade, nós todos, né? Nós temos medo, na verdade. Um dos medos que assalta o ser humano é de que ele fique louco, né? De que ele perca exatamente essa consciência da sua identidade, né? Isso é muito apavorante. Alguém pensar que pode perder a sua identidade, não saber mais quem é, não saber mais onde está, não saber mais o que faz e assim por diante. Isso é muito apavorante para o ser humano. Porque a gente vai ficar totalmente vulnerável a qualquer coisa, né? A qualquer situação, se a gente não tem o controle da gente. Acho que esse é o medo maior. Exatamente. Mas tem o medo, é a vulnerabilidade. Mas tem um pouquinho de orgulho também, né, Enéas? Porque quando a gente fala de medo, de ter que ser dependente de alguém... O orgulho pode estar antes desse estado. Isto é, você tem medo de depender de alguém, você tem medo de ser maltratado, de ser humilhado, né? Isso sim pode acontecer. Agora, uma vez que você tenha entrado nesse desequilíbrio, aí não é mais esse sentimento de orgulho que te ocupa. Aí é mais o descontrole mesmo, a perturbação e o transtorno, né? Mas é também o risco de você não conseguir mais retornar à sua identidade, né? Tá, e isso tem tratamento? Tem tratamento. Tem tratamento. Aliás, hoje, muitos dos problemas psiquiátricos são bastante reequilibrados, com todo tipo de apoio. E aí, uma recomendação que a gente faz, né? Qualquer transtorno de comportamento, ele precisa receber suporte de todos os tipos que estão aí disponíveis. Então, aí vale muito a família dar atenção, acolher, perceber, né? Respeitar, né? Desde que o indivíduo não esteja fazendo aquilo dramaticamente. Às vezes acontece, mas ele não consegue manter isso por muito tempo. Então a família dar atenção e procurar auxílio. A psicoterapia, mesmo o psiquiatra, que vai poder receitar medicamentos que vão contribuir para restabelecer o equilíbrio do cérebro, então restabelecer a bioquímica do cérebro, né? O tratamento espiritual, né? Nós espíritas acreditamos no passe, acreditamos na desobsessão, às vezes, acreditamos, enfim, nesse apoio, né? do plano espiritual que vem em auxílio da pessoa que está transtornada.
Mas se você não é espírita, você pode procurar onde a tua fé te leve, Certo. mas que seja aceita também essa dimensão espiritual, isto é, por quê? Porque aí se sabe muito pouco ainda da mente humana, né? Então é preciso que você tenha também o amparo da fé, o amparo da sua conexão com a espiritualidade, seja de qual concepção você for, qual a sua crença, enfim, né? E também o apoio físico mesmo, tratamento, o suporte, a acolhida, né? O lar do indivíduo, que muitas vezes é uma espécie de plataforma de base para que ele encontre ou reencontre segurança, estabilidade emocional e assim por diante. Daí vem o afeto da família, daí vem o respeito social mesmo das outras pessoas que estão mais ou menos próximas, enfim. Você procurar todos os tipos de auxílio que possam acolher essa personalidade que está temporariamente vivendo um certo transtorno. Então a gente está falando da pessoa, né, em especial que tem a dificuldade. Mas a gente também deve estender, né, essas orientações, né, você até falou, mas isso ficar claro para a família que tem que estender essas orientações àqueles que convivem com essa criatura, para poderem compreender essa sua questão é importante pelo seguinte, são questões psíquicas e psiquiátricas não podem ser tratados por leigos. Isto é, o leigo não sabe fazer. O leigo não sabe o que ele tem que fazer, não sabe como reagir, não tem obrigação de saber. Sim. Ele está vivendo o problema e muitas vezes da família ainda, você está mais envolvido ainda com aquele transtorno, né? Então você precisa de quem oriente, de quem oriente as tuas reações, a tua forma de abordar, a tua forma de tratar. Então você precisa sim de suporte e a família também precisa de orientação. Assim como acontece nos casos de dependência química, isto é, dos drogados, também precisam de apoio técnico e não só confiar na intuição, não só confiar na sua cabeça. Até porque a gente pode confundir muito as situações, né? As doenças, vamos dizer assim. Sim, né? Porque nessa parte de psicologia, psiquiatria, tudo é muito próximo, né, Enéas? Muito próximo, exatamente. Então, um profissional adequado é a melhor situação. Você vê que hoje em dia é muito comum se falar em bipolaridade, às vezes até em tom de brincadeira. Fulano é bipolar, não é muitas vezes, né? Mas ele acaba às vezes recebendo um rótulo, né? A esquizofrenia, que é uma coisa diferente disso que nós estamos falando, de múltiplas personalidades ou de subpersonalidades. São doenças distintas que precisam ser reconhecidas distintamente e tratadas distintamente com todo respeito. Muito bom. Você tem alguma dúvida ou sugestão para o programa? Mande para a gente. Envie um e-mail para repensar@tvmundomaior.com.br. Este bloco se encerra aqui, mas já estamos de volta. De volta com o Repensar, hoje estamos conversando com Enéas Canhadas, o autor do livro Sarandi, na Ciranda da Vida, que tem uma história linda, que com certeza você vai se identificar. Eu acho que muita gente, né, tem como se identificar com essa história e ao mesmo tempo, né, Enéas, não tem condições de tratamento, porque exige uma condição financeira razoável até para poder fazer tratamentos com psicólogos, com psiquiatras, né? Enfim, só o Centro Espírita que faz esse tratamento gratuitamente. Mas hoje também já se tem essa facilidade, né? A gente tem algumas instituições que fazem esse trabalho de colaboração para essas criaturas que não têm essa possibilidade. Você, por exemplo, você tem esse tipo de trabalho, né, dentro do seu dia a dia? Então, eu acho que a terapia está ficando
um pouco mais ao alcance, se não de todos, de uma grande parte das pessoas, né? Acho que esse livro, ele chama a atenção para os transtornos do psiquismo, não exatamente só para a questão das múltiplas personalidades, mas para os transtornos psíquicos, né? Então você tem sim as instituições, você tem as clínicas das faculdades que dão atendimento gratuito, né? E você tem a psicologia de grupo, né? Consultórios, clínicas, instituições que têm a terapia de grupo também oferecem um apoio psicológico e que fica muito mais barato. Por quê? Porque o grupo, né? O grupo divide os seus custos, certo, e aí você tem um preço bem mais acessível, bem mais razoável, né? Lá no instituto mesmo onde eu trabalho, além do consultório, o Instituto Evoluir, nós temos a terapia de grupo em que você com certeza vai dispor de menos dinheiro para... É pago sim, mas é um custo bem menor do que uma terapia individual. Até porque a terapia individual, ela varia de preços bastante acessíveis até preços muito altos também, né? Os psiquiatras, hoje, muitos deles já estão incluídos nos planos de assistência. Então, quem tem um plano de assistência, um convênio médico, ele tem psiquiatras à disposição e pode fazer uso disso com preços bem acessíveis, né? E acho que até já os centros espíritas já estão também buscando alguns profissionais, né, como trabalho voluntário, para fazer esse tipo de trabalho. Também funciona nesses casos? Por exemplo, deve ser um trabalho assim, com menos quantidade de sessões, vamos dizer assim, né? Existe sim, existem alguns centros que dispõem de terapeutas que às vezes fazem terapia breve, que é chamada, que é um tratamento, digamos, para tirar o indivíduo daquele momento mais angustiante dele e depois talvez encaminhar para um tratamento mais a longo prazo. Mas dá um suporte psicológico, existe sim. Não são todas as casas que dispõem, mas existe sim. Então, isso é outra forma de você apoiar quando a pessoa apresenta um transtorno de personalidade. Tá, a gente, voltando um pouquinho lá no transtorno, né, se é passado atual ou se é passado de outras vidas para nós que acreditamos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, casos atuais, né? A gente teve um caso aí, até pouco tempo, de uma menina que foi violentada pelo padrasto, engravidou, né? Então ela está sendo, e abortou, ela está sendo, entre aspas, tratada, né? A gente não sabe em que condições, né, como está sendo esse tratamento, mas está sendo assistida de alguma forma. Se essa criatura, Enéas, não tem uma consciência muito grande do que é a vida, do que é ela, do que ela pode ser, das potencialidades que ela tem, enfim, não tem conhecimento, né, até intelectual, esse tratamento que está sendo dado a ela pode funcionar como uma cura, como um resolver dessa situação, ou isso pode passar desapercebido e isso aparecer no futuro? Nós não sabemos assim, a qualidade do apoio que essa menina está recebendo, mas pensando que ela tenha uma assistência psicológica, que ela teve uma assistência médica, etc., então ela pode vir sim a superar isso dependendo da personalidade que dependendo da força interior, dependendo, enfim, da maneira como ela possa absorver esse sofrimento, esses traumas e assim por diante, né? Senão, isto pode se tornar problema quase insolúvel ou pode trazer complicações para a sua vida afetiva, para a sua vida de relações, para a sua vida pessoal, né? Até mesmo pessoas assim podem ser estigmatizadas, né? Alguém vai sempre saber que foi aquela menina, isso, que aquela vez, né, aconteceu e o caso foi discutido, etc.
A gente não sabe quais as extensões que isso possa ter na vida da pessoa, né? Mas espera-se que a pessoa, cada um, né? Acho que cada ser humano tem a sua força interior, né? Que ajuda no sentido de superar, até porque se nós estamos aqui, estamos em função de aprendizados, de autossuperação, né? Não importa se foi totalmente superado ou se foi superado em parte, mas a questão é que estamos amadurecendo para futuros melhores, né? Então você acha que o tratar somente a vítima resolve o problema do nosso mundo, né? Porque não é só um problema do Brasil, né? Então eu faço essa pergunta porque a gente pensa muito mais na vítima do que no agressor. A gente esquece um pouquinho, né? Agressor, entre aspas, né? É essa criatura que traumatizou a vítima, né? Então, no caso da menina, o padrasto que violentou, enfim, que fez todo esse desacerto na vida da criatura. Que tem lá os seus distúrbios também. Então, essa criatura também deveria ser tratada, não só punida, né? Porque a gente fala muito só em punição, né, Enéas? A gente às vezes esquece de tratar essa vítima adequadamente ou não se importa muito em tratar adequadamente, mas ao mesmo tempo não pensa no tratamento para o que causou o dano. Será que é uma forma, né, de evitar? Disse, nós sempre pensamos na vítima e muitas vezes não pensamos no agressor, né? E é um assunto delicado, porque na hora em que está todo mundo revoltado com o agressor, né, compadecido com a vítima, você falar desse tipo de consideração pelo agressor, você vai ser considerado um agressor também. Isso mesmo. Né? Agora, não tem dúvida que agressor e agredido, quer dizer, vítima e algoz, são sempre duas pessoas ou dois espíritos que estão, de alguma forma, trilhando o caminho do aprendizado e o caminho da melhoria, enfim, o caminho da evolução, né? Nós podemos atenuar isso um pouco se a gente pensar sob a luz da evolução. Quer dizer, são espíritos que por alguma razão estão se encontrando ou reencontrando, ambos têm aprendizados, né? A questão, o fato em si, são fatos da vida, né? Sem a gente colocar valoração em cima, sem a gente colocar aspectos morais, são fatos da vida, né? Da vida de pessoas mais rudes, pessoas mais agressivas ou pessoas mais bondosas, outros fatos também. Então, isto concorre para o fato de que nós não sabemos que histórias anteriores esses espíritos trazem, que ajustes e reajustes. Uma vez vivendo numa mesma família, nós temos que lembrar de Emmanuel, que nos coloca a questão, entre outros, mas nos coloca essa dimensão do nascer e renascer, muitas vezes, para que esses laços familiares, né, sejam consanguíneos ou não, nos coloquem em situações de ajustes e reajustes, né? Ele, inclusive, não é nem um pouco suave em dizer que muitos desses ajustes acontecem porque nós estamos atados por algemas de constrangimento e aversão. Então, aí a gente já se estende não só para a vítima, mas também para o algoz, né? Por isso que nenhum de nós vai poder julgar, né, se esse está errado. Agora, existe a lei dos homens, e aí o Livro dos Espíritos nos ensina que há também uma consequência para a lei dos homens, né? Essa consequência vai pesar, sim, sobre o indivíduo, né? E vai pesar também depois a consequência das leis naturais, a consequência do divino sobre a vida dele. Mas aí vai ser de forma conscienciosa, de forma moral, né? E aí já não é para a lei dos homens. Sim. Mas a verdade é que tudo isso tem o seu peso. Então, a correção associada ao tratamento é muito mais eficaz do que só a punição, né?
Certamente. E quando a punição tem essa dimensão do tratamento, né? Por isso que eu estou falando em aprendizado, quer dizer, as tão faladas provas, se elas têm a conotação só de prova, fica parecendo só castigo. Mas se elas têm a dimensão do aprendizado, vai depender de com que sabedoria e com que conhecimento, autoconsciência você enfrenta exatamente as dificuldades que nos trazem os aprendizados. Muito bom. Ajude a TV Mundo Maior a crescer e seguir em frente. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Ligue 0800 12 18 38. Você fica com um breve intervalo, mas eu já volto. É rapidinho. O programa está de volta com a presença de Enéas Canhadas, conversando sobre o livro Sarandi na Ciranda da Vida. E a gente está falando justamente deste livro que traz explicações bastante importantes para você sobre um romance, na forma de um romance. O programa está de volta com a presença de Enéas Canhadas, conversando sobre o livro Sarandi na Ciranda da Vida. Esse livro traz informações importantes numa forma agradável de se ler, porque é uma história. Então fica fácil de você receber conhecimentos importantes de uma maneira fácil, de uma maneira agradável. Mas, Enéas, voltando aqui então para o livro, né? Você falou que teve como base uma história real, mas você não ficou só na base, só na história real, né, no fato em si. Você buscou outras coisas, né, até para distinguir o problema psicológico ou o problema psiquiátrico das obsessões e dessas situações que o Espiritismo nos mostra, né? Até para esclarecer aqueles que não conhecem, que não sabem dessa situação ou até mesmo que não acreditam, né? No que você tomou por base para formar essa história, né? Pois é, a questão é que na literatura espírita, por exemplo, você encontra em Leon Denis, Gabriel Delany, você encontra o assunto tratado de múltiplas personalidades, mas como sendo um fenômeno psíquico, isto é, há uma divisão do psiquismo e não, segundo eles, não se trata de uma questão psíquica somente, uma questão psiquiátrica, portanto não é uma questão espiritual, né? Já em Emílio Miranda, quando nós temos, por exemplo, principalmente em Condomínio Espiritual, né, em que ele trata do fenômeno como possessão, sim. Isto é, um espírito atuando no corpo de uma pessoa enquanto a pessoa está ausente. Né? Certo. E um fato muito curioso que ele relata lá é de uma jovem que, vamos dizer assim, entre aspas, reencarna temporariamente no corpo de uma outra jovem. Né? Enquanto ela estava desencarnada, ela vem, fica no corpo daquela jovem, essa jovem vai morar com a família daquela que era desencarnada e a desencarnada fica em tratamento no plano espiritual. Por quê? No relato dele, aquela que veio precisava de tratamento aqui. Aquela que ficou no plano precisava de tratamento lá no plano. Então, isto estaria enquadrado dentro da categoria da possessão. Isto é, um outro espírito entra no corpo e ocupa esse corpo temporariamente. Né? Então, eu quis andar um pouco no meio-fio dessa história. Né? Tanto é que o livro não chega a afirmar porque parece mais que é um problema psíquico, né? Mas com questões espirituais também.
Então, por isso que uma parte do livro fala de tratamento espiritual, fala de um desdobramento, né? Que ela tem como sonho, mas na verdade ela está tendo um desdobramento e está tendo um encontro real necessário para a situação dela, né? Então eu tentei andar pelo meio dessas várias formas de abordar o assunto, tentando com isso juntar o psíquico com o espiritual. Então, tomando por base isso que você está nos falando, a gente pode chegar à conclusão de que essas situações podem ser desencadeadas por um trauma vivido, sim, ou até por um espírito que, num processo de obsessão, desequilibra o encarnado e ele pode desenvolver esse desacerto de subpersonalidades ou de múltiplas personalidades. Será que é possível isso? Pois é, seria temeroso a gente afirmar que, né, isso acontece, né? Porque o processo da obsessão, na minha ignorante maneira de entender, é um processo de influenciação, né? Ainda que seja mesmo próximo, mas que, na verdade, só aciona, né, facetas daquela personalidade que muitas vezes ainda estão em desequilíbrio, ainda estão, digamos, em cicatrização de outras vidas, de outras experiências, e não necessariamente foram desencadeadas ali, né? O processo da obsessão me parece que vai mais por se aproveitar de uma afinidade e por se aproveitar de uma fragilidade, em que o espírito vai entrando em contato com camadas, vamos dizer assim, da sua própria condição mais rudimentares, mais doentes mesmo, né? E aí passa a viver numa condição que, se olharmos de fora, é uma condição subhumana, digamos, em relação àquela pessoa de quando a conhecemos bem, por exemplo, né? Mas, na verdade, está ali uma condição que talvez aquele espírito já tenha tido, já tenha experimentado anteriormente. Então, né? mais... E no caso que a Emílio Miranda relata, não foi uma obsessão que trouxe essa posse do corpo. Foi uma necessidade que o plano espiritual gerenciou, certo, como tratamentos diferenciados de um caso e outro. Uma possibilidade, né, que não é conhecida ainda de todo mundo, porque a gente não sabe ainda desses tratamentos ou dessas possibilidades que o plano espiritual concede a cada um. Isso, né? Exatamente. Então é uma lei, vamos dizer, é um fenômeno não conhecido ainda da maioria das pessoas. Não conhecido, muito pouco referido, né? E eu não tenho conhecimento de outros casos. Até dá para algumas pessoas duvidarem, porque aqueles que não conhecem profundamente esses fenômenos espirituais, Sim. né? Pode desconfiar, podem ficar... Pode desconfiar ou ficam só na tentativa de explicar psiquicamente, né? Certo. Agora, Gabriel Delane e Leon Denis falam de personalidades A, B, C, né? Mas entendendo como uma parte que emerge e toma o cenário, toma a frente. Então, eu não sei se eu vou falar alguma coisa errada, mas aquele escritor é Fernando Pessoa que tinha... Sim. Que tinha várias personalidades, né? Ele escrevia... como se fossem vários autores. Vários autores. Né? Isso seria uma possibilidade dessa situação? A gente poderia chamar de subpersonalidade. Subpersonalidade. Né? Que vem e se manifesta de forma diferente. Né? Assim como num trabalho espiritual, você pode ter uma entidade espiritual, um espírito, que se manifeste de uma maneira. E numa outra casa espírita ele se manifesta de outra. E nós sabemos que os espíritos podem se manifestar de maneiras diferentes conforme a aparência que lhes é apropriada ou simpática ou mais adequada para aquela situação. Né? Então,
tudo isso é compreensível, tudo isso é possível, né? E para a psicologia, para a psiquiatria, no máximo vai ser tratada como subpersonalidade. Quer dizer, a ciência está longe de aceitar esses vários autores, digamos assim, de Fernando Pessoa, como sequer subpersonalidade. Apenas pseudônimo, né, em que ele conseguia apresentar com outra característica, com outros traços, enfim. Uma habilidade intelectual dele. Né? Tá. Para a ciência, acho que fica por aí. Né? Mas para uma dimensão, me lembro que no Congresso Espírita, na França, em Paris, né, houve um português abordando exatamente essa questão e dando assim, depoimentos da realidade espiritual, né, em Fernando Pessoa. Por isso essas manifestações. Mas a ciência acho que ainda está um pouco longe de conceber isso. Acho que para a gente encerrar, a gente poderia dizer também que, por exemplo, uma manifestação anímica pode ser Pode ser confundida? Pode. O animismo da pessoa pode ser perfeitamente confundido com... Que, aliás, o animismo poderia muito bem ser poderia auxiliar esse fenômeno da subpersonalidade. Né? Por quê? Porque se nós temos todas essas partes dentro de nós, uma parte, de repente, pode assumir o protagonista da história. Tá, seria o animismo ajudando ou contribuindo para isso. Muito bom, a gente agradece a sua presença, Enéas. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse trabalho. Muito bom. Mais um Repensar chega ao final, mas você pode assistir essa e outras edições na nossa galeria offline. Acesse o site da TV Mundo Maior. Eu te encontro no próximo programa. Até lá.